Olá! Olá! O tema gerador do programa de hoje é o desenvolvimento gerencial e a gestão de pessoas. No primeiro bloco, nossos convidados esclarecem os objetivos e as últimas tendências dessas áreas. No segundo e no terceiro blocos, os convidados analisam situações-problema relacionadas com o desenvolvimento gerencial e a gestão de pessoas. E é justamente nessa direção que eles apontam um plano de ação que venham a contribuir com as questões problematizadas. Acompanhe, já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. O nosso programa chega hoje na 5ª edição. Para isso, trouxemos convidados que vão falar sobre o desenvolvimento gerencial e a gestão de pessoas. O Daniel vai apresentar para nós os convidados de hoje. Acredito que time melhor não há para falar sobre o assunto. Temos conosco a professora Maria Alice Pereira de Moura e Claro. Ela é psicóloga organizacional, mestre em administração e doutora em engenharia da produção. Para além disso, também coordena os cursos de pós-graduação da FAI, especificamente desenvolvimento gerencial, gestão de pessoas e psicologia organizacional. Além de trabalhar também como consultora organizacional. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Também conosco, professor Dante Ricardo Quadros, da mesma forma, psicólogo organizacional, mestre em administração de empresas, doutor em gestão de negócios, sócio-diretor da Synergy Gestão por Excelência e também professor de pós-graduação, MBA e mestrados da FAI. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui com vocês para esse diálogo que nós vamos ter sobre esse assunto que é tão relevante no momento. Muito bem. Professor também Wagner Rodrigo Weber, administrador, colega, especialista em gestão de pessoas, mestre em organizações e desenvolvimento, é professor da pós-graduação também em empreendedorismo e planejamento estratégico, trabalha também ligado diretamente ao planejamento estratégico dentro da própria FAI e consultor organizacional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar hoje aqui com vocês. Professora Maria Alice, sobre o que vem a ser, então, exatamente a área de desenvolvimento gerencial e gestão de pessoas? Ok, então eu vou tentar colocar de forma sintetizada, né, a ideia desses 2 cursos da pós-graduação que a gente tem lá na FAI. O desenvolvimento gerencial, ele tem um foco basicamente na liderança. Então, ele serve e poderia ser muito bem aproveitado aquelas pessoas que hoje ocupam um cargo de líder dentro das organizações, como também aqueles que estão almejando galgar este cargo dentro da organização. Temos, assim, como 3 pilares fundamentais no nosso projeto pedagógico desse curso de desenvolvimento gerencial, que um deles seria a parte acadêmica, que é a parte teórica, que vai trazer para o aluno esse embasamento teórico. Mas o embasamento teórico, ele então tem que ser compatibilizado com as práticas organizacionais. Isso os nossos professores têm essa condição por conta de estar sempre no mercado de trabalho e ter condição de fazer esse link. E o terceiro pilar, que eu entendo como importante também, é que os professores conseguem propiciar condições para que as coisas aconteçam em sala de aula. Então, ele possa vivenciar um pouco essas práticas, esses cases organizacionais, através de trabalhos, dinâmicas, que são idealizados, né, com um objetivo específico.
Dessa forma, então, o aluno pode ter uma contribuição muito maior no sentido dele se perceber enquanto líder, né, que a gente entende como importante. Agora, nesse projeto pedagógico, imaginamos, junto com a equipe que montou isso na época, que o aluno passa por algumas disciplinas que, na nossa percepção, é extremamente importante. Uma delas é o autogerenciamento. A gente entende que é importante que um líder seja capaz de se olhar num primeiro momento, né? E ao se olhar, ele poder perceber determinados itens que ele precisa desenvolver. A gente tem essa crença do desenvolvimento. Nós vamos discutir um pouco isso, essa questão do ser inato, de ser desenvolvido, a liderança, né? Enfim, que eu acho que é bem polêmico. Ele também pode ser oportunizado com uma disciplina chamada conflito, administrar o conflito, que é basicamente esse papel do líder, está sempre conduzindo isso, aprender a negociar, né, com a equipe, com fornecedores, com clientes, enfim. A comunicação interpessoal é outra disciplina extremamente importante para que esse aluno possa perceber o quanto ele, na comunicação, até pode provocar determinados conflitos, né? E complicar um pouco a sua relação com a equipe, enfim. Enfim, eu diria que no Frigir, que é a disciplina mais importante dada pelo nosso companheiro, amigo, que é o Dante Quadros, que é desenvolvimento gerencial. É ali, então, que eu diria que é o coração desse curso, né? É onde ele vai trabalhar todo o aspecto da liderança. Eu não iria comentar, na verdade, só que os muitos anos de estrada que vocês há pouco comentaram e confidenciaram para a gente, acredito que levam um pouco nessa direção. Professor Dante, poderia comentar um pouco para a gente sobre a disciplina, então, que o senhor ministra e como isso é importante para ou desenvolvimento ou lapidação do líder? Até porque o professor Dante também traz a vivência de estar trabalhando com consultoria. Então, consegue fazer essa ponte, né? Esse link mercado de trabalho, quando o profissional já está desenvolvendo as suas funções e também a academia. Na verdade, o professor Dante consegue fazer o diálogo entre a academia e os profissionais. Regina, Daniel, Wagner, a professora Maria Alice foi extremamente benemérita no sentido de colocar a responsabilidade, digamos, maior para mim. Muito obrigado, viu, Maria Alice, por ter colocado. Combina alguma coisa. Tá bom. Mas ela se refere a um curso muito especial nos dias de hoje, aonde o mercado, né, Regina, que a gente está inserido aí com um trabalho de consultoria, aí o professor Wagner também está inserido nisso. Existe uma carência muito grande hoje de profissionais que façam a diferença. Então, o que a gente vê normalmente no mercado? São pessoas que entram na base da pirâmide organizacional e lá sobem por algum mérito qualquer de domínio de algum processo, mas efetivamente elas não têm aquelas características, aquelas exigências de fazer com que as coisas aconteçam. Então, no passado, isso não se notava tanto. Mas à medida que a gente tem hoje uma concorrência muito acentuada, na medida em que nós temos hoje uma evolução muito rápida das mudanças, precisa ter um perfil diferenciado. Então, não é por acaso que a FAI se dedica a esse tema e esse curso tem essa relevância que a professora Maria Alice comentou. E na nossa disciplina especialmente, a gente procura trazer não só o aspecto teórico, mas também o aspecto prático, de tal forma que leve ao aluno uma reflexão da sua prática aonde ele trabalha. Então é um curso que a gente vê bastante atual e a gente se diverte muito, porque a gente vê uma série de confrontos de ideias, uma série de situações que já o passado já se encarregaram de colocar de lado. Tem muita coisa nova, tem muita coisa boa vindo por aí, que a gente espera daqui a pouco também tratar desse assunto. Certo. Wagner, então, a sua área mais específica seria o trabalho com o empreendedorismo. Isso. Bem, basicamente o objetivo dessa disciplina no programa de pós-graduação é desenvolver competências para o aluno que participa do módulo para a ação empreendedora. Tanto num sentido de desenvolvimento de novos negócios, mas também é interessante observar que o empreendedorismo, já há algum tempo, tem tomado, digamos,
sendo um tema relevante dentro das organizações. Então, o empreendedorismo como o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo, né? Então, nós trabalhamos essa questão através de vivências, de práticas, além da abordagem conceitual, né? Mas trazendo também para a realidade em sala de aula questões e problemáticas que interferem dentro das organizações pela falta dessas características da ação empreendedora, que é tão importante e tão relevante para o processo de melhoria contínua das organizações, assim como também para o desenvolvimento de competências relacionadas à inovação. Certo. Wagner, de certa forma, o empreendedorismo é uma palavra que virou moda e, ao mesmo tempo, é muito importante. Então, eu gostaria só de explorar um pouquinho mais de que forma o empreendedorismo está ligado ao líder ou ao desenvolvimento gerencial de pessoas que a gente comentou há pouco. Talvez esclarecendo um pouco mais isso para o nosso amigo telespectador e para a gente, como um todo, contribuiria. Bem, basicamente nós enxergamos o empreendedorismo como um processo de você ter a visão e transformar esta visão em realidade. Querendo ou não, dentro das organizações, ela também tem este sonho estratégico ou objetivo estratégico. E é responsabilidade desse líder, juntamente com a sua equipe, de transformar este sonho, este grande objetivo em realidade. Então, o empreendedorismo dentro da organização vem colaborar nesse sentido, auxiliar através de características intrínsecas ou características da própria organização que favorecem essa atitude empreendedora para que este sonho organizacional seja transformado em realidade. Wagner, acrescentando aí, acho que é o que você está comentando, é importante a gente colocar em conta uma questão. Por exemplo, quando você tem um empreendedor, ele tem toda uma energia interna de ver o seu sonho acontecer. Exato. Mas às vezes esse sonho implica em pessoas, implica em equipe. E aí esse empreendedor, de alguma forma, vai ter que liderar essas pessoas e essas equipes. E aí a coisa fica um pouco complicada. Porque liderança implica, além desse sonho, fazer com que a coisa aconteça não só com ele, mas com as pessoas que estão à sua volta. E às vezes nem sempre essa pessoa tem essa característica e essas qualidades, que podem ser aprendidas, que podem ser desenvolvidas. É bastante importante nós frisarmos isso para os nossos telespectadores, que na verdade o líder também pode ser desenvolvido, pode ser construído. Pode não estar pronto naquele determinado momento, mas há algumas características que poderão ser desenvolvidas no trabalho. Enquanto o professor Wagner falava sobre a característica do empreendedor também dentro da organização, me ocorreu o seguinte, algumas empresas também acabam falindo, vão à falência por determinados motivos, né? Algum determinado departamento falhou, não desenvolveu bem. Bom, agora, é só uma questão da ausência deste empreendedor, desse trabalho de equipes, ou também a questão de alguém não ter aquela visão sistêmica, também global, de fora, porque existe aquela diferença entre falência e obsolescência. Ok. Bem, eu posso contribuir. Nós temos um relatório, que é o relatório GEM, o Global Entrepreneurship Monitor, que fala justamente sobre as características empreendedoras dos países que participam dessa pesquisa. E essa pesquisa justamente aponta que as principais dificuldades quanto ao processo de empreender, né, no Brasil tem muita relação, claro, a fatores externos, como as questões políticas governamentais e assim por diante, mas principalmente pela competência empreendedora, ou a competência da liderança, ou a competência profissional, ou seja, as empresas, na grande maior parte, elas quebram pela falta justamente, não somente da visão empreendedora, mas da capacidade realmente de agregar valor no seu processo, né, de entrega ao cliente. E então esse é um fator crônico e nós temos essa dificuldade hoje presente em nossas empresas. Eu queria contribuir aqui uma coisa que eu tenho observado. Eu faço a entrevista do aluno, do candidato, quando ele quer entrar na pós. E eu tenho observado que grande parte das pessoas dizem assim, eu fiz engenharia, eu fiz medicina, eu fiz odonto, eu fiz pedagogia.